Oiê! Mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vou te contar como eu saí de um cenário caótico de R$40 mil em dívidas. É isso mesmo que vocês ouviram, eu saí de um cenário caótico de R$40 mil em dívidas. Em 2020, eu inaugurei uma loja de acessórios, e aí depois ela também foi uma loja de roupas femininas, era tudo feminino. Essa loja me trouxe grandes prejuízos. Quando eu comecei com ela, eu tinha um sócio, uma sociedade que durou menos de um mês, e eu tive que me virar e arrumar a parte desse sócio, né, o dinheiro que essa pessoa tinha investido, para devolver para ela. Então essa loja já começou com dívida. Ela vendia para quitar dívidas, vendia para quitar dívidas. E todo mundo que entende um pouco de negócios, que entende um pouco de economia já sabe que tudo que você começa com dívida não cresce. Infelizmente, eu trabalhava só para pagar dívidas. Eu peguei dinheiro emprestado no cartão, eu peguei dinheiro emprestado no cheque especial do banco e assim, reuni aquele dinheiro e paguei essa pessoa. Só que aí todos os meses, quando a dívida vinha, eu não conseguia pagar ela toda. De início eu até consegui, mas foi passando um tempo eu já não conseguia, porque o dinheiro que entrava na loja, eu queria repor mercadoria e trazer novidades para os clientes para conseguir vender. Eu tinha um contrato nessa loja de 1 ano no cômodo que eu aluguei para ter a loja e eu queria muito que passasse esse tempo para eu não ter que pagar uma multa rescisória antes de fechar a loja, porque eu já via que não ia dar certo. Infelizmente, eu fiquei trabalhando 1 ano sem salário, só para pagar dívidas. E assim, eu não tinha vida, gente. Eu não tinha vida, porque eu tinha que manter a loja aberta todos os dias. E eu fui tentando, até que esse 1 ano chegou. Quando esse 1 ano chegou, eu já tinha pagado, nem sei estimar o valor. Eu tinha pagado no cartão, pagando o mínimo e acumulando dívidas em cima desse mínimo. Até que eu conversei com um tio meu que entende muito sobre economia, sobre negócio, e ele me deu uma grande dica. Ele falou assim pra mim: você tá pagando o mínimo do cartão? Eu falei: tô. E você não consegue sair desse ciclo vicioso. Na época eu tinha mais ou menos de limite quase R$30 mil nesse cartão. E eu já tinha, assim, acumulado dívidas e dívidas dentro desse cartão e eu não via probabilidade de conseguir pagar. E aí ele falou assim pra mim, ó, você vai parar de pagar esse cartão, o banco vai te cobrar muito, você vai ficar noites e noites sem dormir, mas uma hora eles vão começar a te cobrar o que você realmente deve, porque os juros vão cair e eles vão negociar com você parcelado e você vai conseguir pagar. E assim eu fiz. Parei de pagar tudo porque eu já não conseguia mais também. Eu já fechei a loja e eu não sabia nem o que eu ia fazer. E aí eu voltei pro CLT. E aí eu fui conseguindo voltar a ter uma vida normal, porque eu sabia que eu devia, eu sabia que eu queria pagar aquele valor, mas infelizmente eu não tinha. E aí eu tive que encarar essa realidade. Era uma realidade na minha vida. Eu estava endividada com o nome do Serasa e não sabia como pagar. Não sabia o que Deus ia fazer, que porta ele ia abrir para eu conseguir honrar com isso, porque o meu nome para mim era o bem mais precioso que eu tinha de mais importante. Eu queria muito pagar. E eu passei noites e noites, tive crise de ansiedade, como todo bom endividado. Entrei numa crise meio depressiva, uma época que eu fiquei muito depressiva e eu não via saída. Até que Deus me concedeu um serviço que eu conseguia ganhar mais e aquilo que meu tio tinha me falado lá atrás, que os bancos iam tentar negociar comigo, começou a acontecer. E foi quando eu consegui negociar essas dívidas, pagando valores baixíssimos. E hoje, final de 2024, eu posso dizer que hoje eu não sou mais uma endividada. Eu consegui sair desse cenário caótico de 40 mil em dívidas. E o que eu tive que fazer para chegar nisso, né? Eu tive que primeiro encarar que eu tava devendo, que eu não ia conseguir pagar, que eu era realmente uma endividada. Eu tive que aceitar isso, porque aceitar isso é muito difícil. Segundo, eu tive que ouvir os conselhos de que eu precisava parar de pagar as dívidas para eu conseguir uma negociação com os bancos. E outra coisa que ele me disse: não atende o telefonema deles e se você atender, você fala que você não tem condições de pagar e nunca procure para fazer uma negociação. Esperem eles te procurarem, porque eles, como credor, né, procurar quem tá devendo, eles
fazem propostas assim que você fala, meu Deus, eu não acredito que essa proposta chegou pra mim. Então, se esse é o seu cenário, eu não te indico que você não pague o que você deve, porque a gente tem que pagar e honrar com aquilo que a gente realmente deve. Mas não pague o mínimo do seu cartão, não pague só os juros, não pague, gente, não pague. Porque você vai jogar o seu dinheiro fora e você não vai conseguir sair da dívida. Então eu tive que ter essa aceitação, eu tive que esperar um longo período com o nome sujo, sem dignidade, né? Porque parece que quando a gente tá nesse cenário, a gente perde a dignidade. Você não vê saída, você acha que sua vida acabou, mas não acabou. Eu tô aqui pra te dizer que não acabou, primeiramente. E outra coisa que me ajudou demais foi o meu espiritual. Porque quando você tá devendo, você acha que seu problema é o maior problema do mundo. E Deus me mostrou que se o meu problema era uma dívida, eu não tinha um problema. E eu aceitei que eu tava naquela situação, que aquele era meu cenário, mas que um dia eu ia conseguir sair dele. E foi o que aconteceu, os bancos vieram atrás, no momento certo eu negociei, e dívidas que eram de valores exorbitantes caíram muito, porque aí eles passam a te cobrar aquilo que você realmente deve, sem os juros, eles tiram os juros, né? E assim, é muito importante a gente ter uma cabeça, uma mente leve, cabeça fria, porque em um determinado tempo, eu pensei até em vender minha casa para honrar com as minhas dívidas. E algumas amigas que eu tinha na época não deixaram. Elas falaram, você não vai vender sua casa para pagar a dívida, não tem ninguém te matando. Você tá devendo o banco, mas você vai pagar. E foi isso que eu fiz. Eu esperei, eu consegui negociar as dívidas. Quando você negocia de imediato, seu nome já sai do Serasa. Então, assim, é uma coisa muito importante. Quando você negociar uma dívida, negocie ciente que você vai conseguir pagar. Porque se você negocia de um valor que você não irá conseguir pagar, o valor dobra na dívida. Então, negocie, deixe o banco te fazer uma proposta que você vai conseguir honrar. Isso é muito importante. Isso é um dos pontos mais importantes. Nunca faça uma negociação que você não vai poder cumprir só para ver o seu nome sair ali do Serasa em primeiro momento. Porque depois, quando você não conseguir pagar, não conseguir honrar com essa dívida, sua dívida vai triplicar. Então, não faça isso. Nunca faça isso. E foi dessa forma que eu consegui sair de um cenário caótico de mais de 40 mil em dívidas. Eu realmente tive que deixar de pagar minhas dívidas para que elas entrassem em um cenário de negociação que eu realmente ia conseguir honrar. E o que eu te falo é isso. Esse é o meu conselho para você hoje. Se você se encontra com dívidas de cartão de crédito, de limite de cheque especial, você pode ter certeza que o banco vai chegar numa negociação que você vai conseguir honrar com essa dívida. Agora, se você deu algum bem seu para assegurar que você vai pagar aquela dívida, se você penhorou algum bem, aí você vai perder seu bem. Se você entrou em um financiamento e não conseguiu honrar com esse financiamento, o banco vai te cobrar também. E ele vai tirar aquilo que você tem e que ele consegue tirar. Porque, por exemplo, se você tem uma casa própria, mas você tem apenas uma casa própria e você não deu esse bem como garantia, não tem como ele te tirar, porque é sua casa de morar, então ele não vai conseguir te tirar isso. Mas se você tem um carro, por exemplo, ele já consegue te tomar. Isso acontece mais em financiamento. Quando é cartão de crédito e limite de cheque especial, eles realmente fazem negociação e eles não te tomam aquilo que você tem. Eles não conseguem te tomar aquilo que você tem. Mas, assim, espere esse tempo ciente de que você vai pagar sua dívida. Não como eu não vou pagar essa dívida, eu vou esperar que um dia meu nome vai sair do Serasa. E acontece. Com 5 anos seu nome sai do Serasa, mas você não honrou com o seu compromisso, você não honrou com aquilo que você realmente usou, né? De um dinheiro que não era seu, de um dinheiro que foi te dado como crédito. Então a gente tem que ter sempre isso em mente, a gente tem que realmente pagar o que a gente deve, mas pagar de uma forma justa, pagar de uma forma que a gente vai conseguir, porque não adianta, né, a gente fazer uma negociação que a gente não vai conseguir honrar. E foi dessa forma que eu consegui sair desse cenário. E eu tô aqui para te confortar, te dizer que não é só você que se encontra nessa situação, que muitas pessoas se encontram nessa situação e que você vai conseguir sair desse cenário. Eu consegui e você também vai conseguir sair desse cenário. Tô aqui para te fortalecer porque na época eu precisava tanto de alguém para me dizer isso e talvez eu não tenha ouvido da forma que eu tanto precisei. E hoje eu tô aqui como um conforto para você que se encontra nesse cenário. Não se desespere, não se desespere. Espere no Senhor. Faça uma oração verdadeira, genuína. E eu tenho certeza que a oportunidade certa vai chegar para você, para que você consiga a sua dignidade de volta.
porque eu sei que a gente se sente com a dignidade perdida. Das pessoas que honram com o seu nome, a gente se sente com a dignidade perdida. Mas eu quero te dizer que nada está perdido, que em tudo Deus tem um propósito, que em tudo a gente aprende algo. E eu aprendi, talvez tenha sido da pior forma, porque não era o que eu queria estar passando. Eu sofri muito com essa situação, muito. Eu falo que eu já passei situações muito piores na minha vida e essa foi uma das situações que me deixou mal, muito mal. Essa situação me deixou muito mal. E eu tenho certeza que muita gente entra em depressão e às vezes até tenta contra a própria vida por causa de dívidas. E não é um cenário que você não vai conseguir sair dele. Coloca uma coisa na sua mente: nada dura pra sempre. Nada. Se o de bom não dura pra sempre, o de mal também não vai durar. Deus tem um jeito pra tudo. Deus tem as suas artimanhas. Deus, ele tem sempre uma saída. É só confiar nele. Eu tenho certeza que você também vai sair dessa situação. E se você assistiu esse vídeo até aqui, deixe seu comentário aqui embaixo para eu ver que você ficou comigo até o final. Comenta a palavra final, só para eu saber que você chegou até aqui e conhecer um pouquinho mais da minha história e conhecer um pouquinho mais do que eu já passei. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha gostado das dicas. Eu tenho certeza que se você praticar certinho, você vai conseguir sair dessa situação também. E já deixa seu like, se inscreve aqui no canal para mais vídeos como esse. Você se inscrevendo aqui, deixando seu like, deixando seu comentário, serve para mim como um incentivo, para que eu possa trazer mais coisas para ajudar você com a experiência que eu tenho e a gente fazer aquela troca gostosa, né? De aprender um com o outro. Beijo! Já vou ficando por aqui.